Olá pessoal, professor Lúcio, sejam bem-vindos. Dando sequência ao nosso estudo de análise combinatória, a gente vai falar agora do princípio fundamental de contagem, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? Então, vamos começar pelo princípio multiplicativo. Então, olha só. Então, o princípio multiplicativo é o seguinte: imagine que você tenha eventos consecutivos, tudo bem? Vamos colocar aqui, dois eventos consecutivos, né? Cada evento, você vai ter uma etapa. Então, por exemplo, para eu vir hoje aqui para gravar essa aula, eu tinha que escolher um sapato, um tênis, uma calça e uma camiseta. Tá? Então eu tenho três etapas de escolha aqui. Então eu tenho três eventos: escolher um sapato, escolher uma calça, escolher uma camiseta. Tá? Em cada uma dessas etapas eu tenho uma quantidade de possibilidades. Então na hora que eu abri meu guarda-roupa eu vi lá que eu tinha disponível 4 pares de tênis para escolher. Eu tinha 3 calças e 7 camisetas. Tá? Então o que nós temos, né? Então nós temos aqui, eventos. Então vamos colocar assim, 2 eventos consecutivos. Tenho 2 eventos consecutivos, tais que então, esses 2 eventos consecutivos constituem 2 etapas. Então eu tenho aqui a etapa 1 e tenho a etapa 2. Então, por exemplo, lá, para eu escolher uma calça, um sapato e uma camisa, eu tinha 3 etapas, porque eu tinha 3 eventos consecutivos. Mas perceba que mesmo sendo 3 eventos, eu posso separar em 2. Então, por exemplo, um evento, escolher uma calça e uma camisa. E um segundo evento, escolher um tênis. Tá? Então eu tenho etapa. Em cada etapa eu tenho uma quantidade de possibilidades. Então vamos supor o seguinte, na etapa 1, eu tenho N possibilidades. E na etapa 2 eu tenho N possibilidades. Então lá, eu tinha 4 pares de tênis, 3 calças e 7 camisetas. Então, eu tenho 3 etapas. Na primeira etapa eu tinha 4 possibilidades, na segunda etapa quero escolher uma calça, 3 possibilidades, e na terceira etapa escolher uma camiseta, 7 possibilidades. O que o princípio multiplicativo vai garantir pra gente? Vamos ver você. Então, o princípio multiplicativo vai garantir que o total de possibilidades é a quantidade de possibilidades que você tem em cada uma das etapas sendo multiplicadas. Então aqui o total de possibilidades é o produto da quantidade de possibilidades que eu tenho na primeira etapa multiplicado pela quantidade de possibilidades que eu tenho na segunda etapa. No meu exemplo aqui, eu tenho que escolher 4 pares de tênis que eu vou multiplicar por 3 por 3 calças, que eu vou multiplicar por 7 possibilidades de camiseta. A quantidade de possibilidades em cada uma das etapas. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Então eu teria 84 maneiras diferentes de escolher um par de tênis, uma calça e uma camiseta para vir aqui hoje. Então esse é o princípio fundamental
da contagem o princípio multiplicativo. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer um exemplo aplicando essa ideia, que é o seguinte. Imagine que você tem um conjunto, deixa eu apagar aqui, imagine que você tem um conjunto, tá? E daí, exercício bem clássico, tá? Então, vamos pegar aqui um conjunto qualquer, esse nosso primeiro exemplo. Nesse conjunto eu tenho os números 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Eu tenho 6 números disponíveis ali, ó, o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí o que eu quero? Eu quero formar números com 4 algarismos. Então a pergunta é, ó, utilizando os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos números com 4 algarismos eu formo? Só isso que eu quero saber, números com 4 algarismos. Então o que nós temos, ó? Nós temos nessa primeira situação, ó, vou chamar aqui de situação A. Eu quero formar números com 4 algarismos. Então o que nós temos? Nós temos primeiro a quantidade de etapas. Esse problema vai ser dividido em quantas etapas? 4, ó. Eu tenho que escolher os 4 algarismos desse número. Tudo bem? O que o princípio multiplicativo garante? Ó? Em cada etapa eu vou ter uma quantidade de possibilidades. O resultado total, ó, é o produto dessas possibilidades. Então o que nós vamos ter? Para eu escolher o primeiro dígito, eu não tenho restrição nenhuma, ele só tem que ter 4 dígitos. Pode repetir, então pode ser, por exemplo, o número 2222, pode ser o número 2222, pode ser o número 3456, pode ser o número 5557. Então, ó, quantas possibilidades nós temos ali para o algarismo das unidades de milhar, para esse algarismo? Eu posso utilizar qualquer um dos 6, ó. 6. Para esse aqui, quantas possibilidades eu tenho? 6. Para esse aqui, 6. Para esse aqui, 6. Perceba que em cada uma das etapas eu tenho 6 possibilidades. Então aqui eu tenho, ó, 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, ó, 36 vezes 36. Quanto que daria isso aqui, ó? Um jeito bacana de você fazer, ó, isso aqui como curiosidade, ó, 36 ao quadrado, tá vendo, ó? Eu tenho que fazer isso, ó. 36 ao quadrado, ó, 36 vezes 36. Você pode fazer isso aqui, olha que legal. Quanto que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é o 9, só que você sempre precisa de 2 algarismos, ó. 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. Tudo bem? Daí você coloca aqui, ó, você vai somar, mais. Agora você faz isso aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Daí você soma esses valores aqui, ó. 6, 3 com 6, 9. Tudo bem? 9 com 3, 12. Põe o 2, vai 1. Então tá aqui, ó. Quanto que vai dar o 36 ao quadrado? 1296. Um jeito alternativo é, ao invés de você fazer, né, 36 vezes 36. Tudo bem? Fazer uma potência. Este é um primeiro exemplo. Segundo exemplo. Eu quero saber quantos números com 4 algarismos distintos a gente forma. Agora não pode haver repetição. Eu não posso repetir os algarismos. Então, ó, mesma coisa, ó, eu tenho as 4 etapas, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Em cada etapa eu vou ter uma quantidade de possibilidades. Só que agora nós temos uma restrição. Qual que é a restrição? Eu não posso repetir algarismo. Então não poderia ser, por exemplo, o número 3.345, porque eu teria 2 3 repetidos.
Todos os algarismos têm que ser distintos. Então, ó, quantas possibilidades eu posso utilizar para esse primeiro dígito? Ó? 6. Para esse aqui, ó, eu tenho 6 possibilidades iniciais. Já usei uma. Sobraram quantas para a segunda etapa? 5. Dos 6 elementos disponíveis, eu já utilizei 2. Sobram quantos para esse? 4. Dos 6, eu já utilizei 3. Sobram quantos para esse? 3. Então, quantos elementos nós temos? Ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, existem 360 números com 4 algarismos distintos que a gente pode formar utilizando esses 6 aqui. Tudo bem? Para fechar isso aqui, ó. Terceiro caso. Eu quero saber quantos números com 4 algarismos distintos nós podemos formar, só que ele tem que ser um número par. Não estou dizendo que eu vou usar só número par, estou dizendo que o resultado tem que ser um número par. Por exemplo, 7.542 é um número par. 6.534 é um número par. 3.256 é um número par. São todos os algarismos distintos, só que o número tem que ser par. Então aqui, ó, mesma coisa. 4 etapas. Só que agora esses 4 números eu não posso repetir nenhum e ele tem que ser um número par. Então aqui nós temos o chamado grau de importância na restrição. Então o que nós temos que garantir primeiro? Nós temos que garantir primeiro que o número é par. Para que o número seja par, o que deve acontecer? Esse dígito aqui, ó, o dígito das unidades tem que ser um número par. E para ele ser um número par, ó, ou ele é 2, ou ele é o número 4, ou ele é o número 6. Então, nesse caso, se eu quiser algarismo distinto sendo par, o que nós temos? Para esse dígito aqui, eu tenho 3 possibilidades. Ó. Nesse dígito, eu só posso utilizar ou o 2, ou o 4, ou o 6. Tudo bem? Daí, o que acontece? Ó, dos 6, nós já utilizamos 1. Sobram quantas possibilidades para esse dígito inicial aqui, ó? 5. E para esse aqui? 4. E para esse aqui? 3. Então eu vou ter quantas maneiras, ó? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 3, 180. Eu vou ter 180 maneiras distintas. Ah, professor, ó, você não viu que tem 360 números com 4 algarismos distintos? É só dividir por 2, ó, porque é metade par, metade ímpar. Cuidado. Nesse caso é válido porque a quantidade de números pares que eu tenho disponível é igual à quantidade de números ímpares. E um detalhe, um deles não é o número 0. O 0 é um complicador. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Joinha? Essa é a ideia do princípio multiplicativo. O que nós vamos ver agora? O princípio aditivo. O princípio aditivo, ele é a mesma coisa, só que diferente. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, olha lá. Princípio aditivo. Então, ó, o princípio aditivo, nós temos a seguinte situação, ó. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho de teoria dos conjuntos, ó. Então imagine assim, ó, que nós temos, então aqui tem sejam A e B, 2
dois conjuntos, olha a palavrinha bonitinha aqui, ó, disjuntos. O que significa ser conjunto disjunto? Significa que, na hora que você pegar os dois conjuntos e fizer a interseção entre eles, ó, você vai pegar o conjunto A e fazer a interseção com o conjunto B. Isso aqui é o conjunto vazio. Tudo bem? Ou seja, eles não têm elementos em comum. E quando eles são conjuntos disjuntos, a união dá para a gente calcular de uma forma especial. Ó. A quantidade de elementos que você tem na união dos dois conjuntos, que é o que a gente chama de diferença simétrica, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o chamado ou exclusivo. Como eu não tenho a interseção, então eu estou dizendo o seguinte, ó, o número de elementos que eu tenho na união vai ser a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A somada à quantidade de elementos que eu tenho no conjunto B. Nesse caso, eu não tenho que descontar a interseção. Então, o que o princípio aditivo vai fazer? Aqui o princípio fundamental da contagem, o princípio aditivo e multiplicativo, é responsável pela primeira dúvida que nós temos na análise combinatória. Se quando eu separo os casos, eu multiplico os resultados ou somo. Então, ó, quando a gente trabalha com a união, ó, na união, esse símbolo aqui no português, ele substitui a palavra ou. Então, quando você vai trabalhar com união, o que é a união do conjunto A com o conjunto B? É qualquer elemento que pertença ao conjunto A ou pertença ao conjunto B. Então, essa ideia do ou tem a ver com soma. Então, se você ficar na dúvida, é só você pensar, ó, somou. Tudo bem? Somou. Utilizou ou é o princípio aditivo. Como assim, professor? Cuidado que isso aqui ele é bem natural, tá? É de maneira natural que você vai pensar nessa ideia do ou, para saber se você soma ou se você multiplica. Por exemplo, lembra que eu falei para você, eu tinha que escolher um sapato, um tênis, uma calça e uma camiseta. Se eu falasse para você, ó, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher uma calça ou uma camiseta? Tá vendo, ó? Então eu não tô querendo escolher uma calça e uma camiseta. Então eu tenho 3 calças, 5 camisetas. 3 vezes 5, 15. Calça e camiseta. Agora eu estou falando ou. Ou eu escolho calça ou eu escolho camiseta. Então o que eu estou dizendo para você? Que ou eu venho vestido somente com calça ou eu venho vestido somente com camiseta. Então de quantas maneiras eu consigo fazer isso aqui? 5 calças mais 3 camisetas? De 8 maneiras diferentes. Tá? Então, ó, se a gente pensar naquela ideia dos números, vamos complicar um pouquinho, ó. Agora eu vou ter esse conjunto, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha pergunta é, quantos números com 3 algarismos distintos eu posso formar utilizando só esses e o número tem que ser par? O 0 é o complicador. Por quê? Se eu pegar esse número, ó, 520, é um número possível. Eu estou utilizando só o número daquele conjunto, tem os 3 algarismos distintos e ele é par porque ele termina com 0. Porém, se eu pensar nisso aqui, ó, perceba, eu estou utilizando só o número daquele conjunto, ele é par, mas ele não tem 3 algarismos. Isso aqui é o 0,52, o 0 à esquerda não é algarismo significativo. Então, ó, isso aqui é só 52. Então eu tenho que tomar cuidado com o 0. Ó. O 0 não pode estar no começo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou separar isso aqui, ó. Eu vou ver quantos números satisfazem a condição que eu tenho, primeiro, com final 0. Ou seja, eu quero um número par e o dígito final é 0.
Então, o que nós temos? Ó, 3 etapas, tem que ter três dígitos. Ó. 1, 2, 3. Eu sei que o final é 0. Eu sei que esse número é o 0. Então, eu só tenho uma possibilidade. Tem que ser distinto, não posso repetir. Já usei o 0. Sobraram quantas possibilidades para esse primeiro dígito? 5. E para esse aqui? 4. Então, quantos números pares com 3 algarismos distintos que eu posso formar utilizando só esses 6 dígitos? 20. Daí agora, ó, eu vou ver quantos números eu formo com final 2, 4 e só 2, 4. Tudo bem? Então, o que nós temos? Ó, 3 dígitos. 1, 2, 3. Princípio multiplicativo, isso aqui vai dar quanto? Final 2 ou 4. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Cuidado com esse dígito. Ó, 2 possibilidades. Já utilizei uma. Só que nesse dígito inicial eu não posso utilizar o 0. Então, sobram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades para esse dígito inicial. Utilizei uma outra possibilidade. Só que agora, para esse dígito, o 0 pode entrar. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 de novo. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, moçada, perceba que a gente foi obrigado a separar em 2 casos. Qual que é a dúvida agora? Eu faço 20 vezes 32 ou eu faço 20 mais 32? É aí que vai entrar o e e o ou. Então, o que a gente tem? Ó? Perceba que é de maneira natural. Ou o número tem final 0, ou o número tem final 2 ou 4. Então, aqui eu estou utilizando ou. Você utilizou o ou, ó. Somou. Se somou, então o que eu tenho? Total de casos pelo princípio aditivo é 20 mais 32. Então, quantos números a gente forma seguindo essas condições? 52 números. Tudo bem? Tranquilo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.